Vamos lá então para mais uma aula de história, continuando aí sobre a sociedade egípcia, né? Na última aula eu passei sobre a elite egípcia, né? Os faraós, os nobres, os sacerdotes, os escribas, né? Esses fazem parte então da elite, né? Da elite egípcia, tá? E hoje a gente vai ver a outra parte da sociedade egípcia que é chamada também, né? Tem um termo que é classes subalternas. Tá? E essas classes subalternas, no caso do Egito, são três principalmente, né? Os camponeses, os artesãos e a população escrava. Começando aí com os camponeses, que também eram chamados de felás, os felas, né? Realizavam diversas tarefas os camponeses. Agricultura, pecuária, caça, pesca e entre outras atividades aí. Eram eles que sustentavam a sociedade egípcia. Por quê? Os sacerdotes, então, eles rezavam, cuidavam dos templos e das cerimônias religiosas. Os nobres, no geral, eles administravam a terra, certo? Eles mandavam na terra, eles eram generais, militares e guerreiros. O faraó, ele administrava lá do seu palácio lá. Logo, nenhum desses coleguinhas, eles produziam alimentos, certo? Nenhum deles produzia alimentos. Nenhum deles realizava trabalhos, como é que eu posso dizer, manuais no geral, tá? Como a própria agricultura ou a pecuária, por exemplo, né? Eles não eram esses nobres, não era essa elite que realizava esses trabalhos. Quem realizava esses trabalhos eram os camponeses. Por isso que eles sustentavam a sociedade egípcia. Sem eles, os nobres não poderiam simplesmente se dedicar à guerra ou os sacerdotes se dedicar às cerimônias religiosas, certo? Eles precisavam que esse pessoal produzisse comida. Sem alimento não se sobrevive. Então aí a sociedade egípcia ela estava baseada, embasada, sustentada, construída em cima do trabalho dos camponeses, que não só produziam os alimentos, mas como a gente vê ali embaixo, eles também eram convocados para trabalhar em obras públicas, de maneira obrigatória. Eles eram obrigados a trabalhar na construção dessas obras públicas. Nos canais que a gente já citou, né, aqueles canais do Nilo lá para levar a água mais para dentro do território. Então eram os camponeses que faziam as estradas, pontes, palácios, templos religiosos, enfim, tanto a construção quanto a manutenção, as reformas, essas coisas eram feitas pelos camponeses, tá? E eles faziam isso, eles eram obrigados a fazer, a realizar essas atividades. Então toda a sociedade egípcia girava em torno do trabalho desses camponeses, que era também a maior parte da população, certo? A maior parte da população egípcia fazia parte desse grupo dos camponeses, ok? Sustentavam então a sociedade egípcia, eles eram obrigados a entregar uma parte da produção, sejam das colheitas que eles faziam ou dos animais que eles criavam, para o palácio, certo? Então para o faraó e para os nobres, para os administradores da terra, e também uma parte eles tinham que entregar para os templos religiosos. Nota, isso é interessante. Primeiro, essa parte que era obrigatória deles entregar para os templos religiosos não entra naquela função de oferenda. Então eles eram obrigados a manter os templos. Mas também, e por isso que os sacerdotes eram tão ricos nessa época, e a gente vai ver mais disso para frente, os camponeses também faziam as oferendas, certo? Então quando eles iam lá pedir alguma coisa para um deus, isso eu falei em alguma outra aula, tava grávida lá, o exemplo acho que foi esse que eu dei, né? Então a coleguinha tava grávida, aí o coleguinha, o marido dela ou ela mesma, para pedir saúde durante a gravidez e saúde para a criança, ia lá no templo religioso referente ao deus, a deusa da fertilidade, a deusa da gravidez, fazia uma oferenda, então entregava alguma coisa lá, né? Digamos, um saco de trigo, um boi, um porco, alguma coisa assim, algum animal, e pedia, olha, meu querido Deus, por favor, garanta aí, né, a gravidez tranquila, segura e que o filho nasça, a filha nasça com saúde. E aí fazia a oferenda. Mas, como eu já falei antes, não era o Deus que descia aqui na terra para pegar essa oferenda. Então ela ficava no templo, ela ficava com os sacerdotes. Então, além
dos sacerdotes receberem essa parte que era obrigada a ser entregue, eles também recebiam essas oferendas, que eram para os deuses. Mas quem ficava com as oferendas eram os sacerdotes, né? Os deuses não descem aqui na terra para pegar dinheiro e outras coisas. Enfim. Então isso explica um pouco do porquê que os sacerdotes eles eram tão ricos. Bom, os camponeses então eles eram a base da sociedade egípcia. Quase toda a sociedade estava construída em cima deles. Eram eles que produziam os alimentos, eram eles que construíam a maior parte das obras públicas, certo? Além dos camponeses, porém, nós temos tem um outro pessoal aí. Os artesãos, por exemplo. No Egito Antigo, então, haviam diversos tipos de artesão. O artesão é aquele que faz um trabalho artesanal, certo? Faz geralmente com as próprias mãos. Tinham ferreiros, tinham carpinteiros, tecelões. Tecelão é quem faz tecido, certo? Então fazia roupas, por exemplo. Tinham ourives. O ourives é quem faz objetos de ouro, certo? Então colares, sei lá, pulseiras, essas coisas, objetos de ouro, adornos, enfeites, essas coisas. Ourives é quem trabalha com ouro. Ceramistas faziam potes, enfim, né? Faziam trabalhos com cerâmica. Aqui tem um errinho de português, perdão, deixa eu corrigir aqui. Cervejeiros, certo? Então lá no Egito já se fazia cerveja, olha só quem diria, padeiros e etc. Uma curiosidade aí sobre os cervejeiros no Egito, vai ser recomendado, inclusive, que a população egípcia tome cerveja e não água. Por quê? A água ela era retirada do rio Nilo. E o rio Nilo era muito sujo, porque eles jogavam, né? Era um lixão, né? Então eles jogavam o lixo da sociedade, eles jogavam no rio. E aí a água que vinha do rio ela era muito poluída, então eles recomendavam que se tomasse cerveja no lugar da água. Claro que era uma cerveja menos alcoólica, né? Enfim, não sei como é que eles faziam isso, mas ela era menos alcoólica. Então se recomendava, porque pelo processo de fermentação, de produção da cerveja, ela se tornava mais limpa, ou mais pura, ou melhor, mais saudável, acho que esse é um termo bom, mais saudável do que a água do rio Nilo. Enfim, muitos desses artesãos eles podiam ser encontrados junto aos palácios e os templos, que eram os centros da vida na cidade, certo? Tipo a praça ali, né? Tinha o palácio, os templos religiosos e as lojinhas desses artesãos aí, desses vários artesãos citados em cima. A morte, sendo parte importante da cultura egípcia, também tinha artesãos especializados, como os decoradores de túmulos, que era uma coisa, decorar os túmulos era uma profissão, e os embalsamadores. Esses embalsamadores eram aqueles que preparavam o corpo para o sepultamento. Sobre essa questão da morte no Antigo Egito, nós vamos ver em uma outra aula, ok? Então vou deixar isso meio em aberto, mas vai aparecer em uma outra aula. Só lembrem aí que era bastante importante e tinha profissões ligadas a isso. Não só o coveiro, não só o cara que enterrava era importante, mas quem preparava o corpo e quem decorava os túmulos também eram profissões aí no Egito. Perdão. Também nessas classes subalternas lá no Egito tinha a população escrava. Era um grupo pequeno, geralmente de prisioneiros de guerra. Também podia acontecer de ter escravos por dívidas, certo? Então o coleguinha não conseguia pagar uma conta, ele trabalhava de graça durante um certo período para alguém, né, para quem ele devia, para pagar essa conta. Tá? Então podia ser durante um certo tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, dependia aí da conta e do acordo que se fazia entre o devedor e aquele para quem ele devia. Então os escravos podiam ser tanto presos em guerras, certo? Ganhava-se a guerra, aqueles que sobreviviam se tornavam escravos dos egípcios. Ou também podia ser escravos por dívidas. Não conseguiu pagar a conta, vai trabalhar de graça até pagar a conta. Os escravos, então, eles faziam diversos serviços domésticos, serviços em pedreiras, em minas, em campos, enfim, todos os lugares podiam ter escravos. Lembrando que ainda assim era um grupo pequeno. E o escravo ele era considerado uma pessoa e não uma mercadoria. Tá? Os escravos podiam ter propriedades, eles podiam testemunhar em tribunais, eles podiam casar com pessoas livres. E eu falo isso porque quando a gente fala em escravidão, a gente está bastante acostumado a ouvir a escravidão brasileira, certo? Que foi bem diferente disso aqui. Principalmente nesse ponto ali onde diz, o escravo era considerado uma pessoa, não uma mercadoria.
Aqui no Brasil, o escravo vai ser considerado uma mercadoria. Ele não era uma pessoa, certo? Ele era uma mercadoria. Ele era tão importante pro dono dele, pro dono do escravo, quanto um boi, por exemplo, certo? Eles estavam no mesmo nível. Então, o escravo era uma mercadoria, certo? Aqui no Brasil, na escravidão que vai acontecer aqui no Brasil. E essas são discussões que vocês vão ver outras vezes aí enquanto vocês estiverem na escola, tá? Mas eu quis destacar isso aqui para vocês perceberem que a escravidão ela varia tanto no tempo, né? Aqui nós estamos falando de 2, 3 mil anos atrás, quanto no espaço. Nós estamos falando de uma outra região, estamos falando lá do Egito, certo? Norte da África, sei que lá. Então vai acontecer de ter escravidão em outros lugares também, né? Os gregos vão ter escravos, os romanos vão ter escravos, assim por diante. Mas em cada lugar, essa escravidão vai ser diferente, tá? E se algum dia vocês lembrarem, se vocês estiverem estudando a escravidão aqui no Brasil, lembrem que lá no Egito era diferente. Tinha um certo respeito, tinha um respeito maior, né? Ele era considerado uma pessoa, afinal de contas. Eles viam o coleguinha como uma pessoa. Certo. E para terminar essa aula, nós temos a escrita egípcia. Né? A hipótese mais aceita na historiografia para o surgimento da escrita leva em consideração o aumento da complexidade das sociedades. Como tinha mais gente, mais coisa para fazer, a memória só não dava conta de registrar tudo que se passava numa cidade, por exemplo. Certo? Não dava para lembrar tudo que acontecia o tempo inteiro. Então eles começaram a registrar, a escrever isso. Ela teria aparecido primeiro entre os sacerdotes dos templos, né, já citados anteriormente. Como esses sacerdotes acumulavam grande patrimônio por causa das oferendas e por causa daquele imposto que era obrigatório dos camponeses pagar, em bens materiais, os sacerdotes costumavam praticar o comércio. Então eles tinham tanta coisa que eles trocavam, certo? O que acabava enriquecendo ainda mais. E eles precisavam fazer anotações para registrar tantas atividades. Eles também faziam empréstimos, certo? Os sacerdotes faziam empréstimos. Então aí você tinha que anotar, né? Foi emprestado tanto para tal coleguinha, ele tem que devolver até tal dia. Não dava para lembrar de tudo que acontecia. Se fosse um só, um ou outro empréstimo, uma outra troca, tudo bem de lembrar. Mas como eram muitas, não dava, a memória não dava conta de registrar tudo. Então eles tiveram que começar a escrever. Eles tiveram que inventar uma forma de registrar isso de uma maneira mais duradoura. A escrita, certo? E aí nós vamos vendo adiante como é que era essa escrita. Então no Egito a escrita ela era importantíssima. Somente aqueles que sabiam ler podiam fazer parte da elite do governo egípcio. Somente quem sabia ler podia ser sacerdote, comandar os exércitos ou fazer parte lá dos escribas. Tinha que saber no mínimo ler para fazer parte da elite egípcia. Algo parecido com o que é hoje, né? O conhecimento é poder, afinal de contas. E aí a primeira forma de escrita egípcia foi a hieroglífica, que apareceu aí em torno de 3.300 a.C. Então tem mais de 5.000 anos. E é a mais famosa também, né? Os hieroglifos egípcios, aparece muito na cultura pop aí. Um dos mais famosinhos é aquele do olho, tem um olhinho com um delineador embaixo assim. É um dos mais famosos. Enfim, no início então dessa escrita ela era pictográfica, um desenho que representava um objeto. Você queria dizer que tinha um saco de trigo, você desenhava certo? E fazia uma bolsa, a bolsa de trigo lá. Assim, um boi, você fazia o risquinho e desenhava um boi. Era isso, simples assim, certo? Então era um desenho que representava um objeto. Você estava falando do rio, você desenhava um rio. Você estava falando de um pássaro, você desenhava o pássaro que você estava falando. De um porco, você desenhava o porco. Assim por diante. Tá? Por fim, com o tempo ela se tornou ideográfica. Se juntavam dois desenhos para representar uma ideia. Por exemplo, você fazia o desenho de uma boca lá e o desenho de um alimento, né? De um pedaço de carne. Para indicar que aquilo ali era comer. Você juntava duas imagens, a boca e um alimento. Então ela passa a indicar uma ideia, a ideia de se alimentar, nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Você juntava dois símbolos, ou mais, às vezes, né, de repente mais símbolos, para dar uma ideia. Por fim, a escrita egípcia ela se tornou fonética. Os símbolos passam a representar sons, que é o que nós temos hoje na nossa escrita.
o nosso alfabeto ele é totalmente fonético, né? As nossas letras elas significam sons, tipo A é o som, A. Sozinho ele não significa nada, né? Então a gente junta vários sons diferentes e forma uma palavra, e aí a gente dá significado a essa palavra, tipo casa. Se você escrever lá casa, ela não tem sentido, certo? Não indica nada, não tem um desenho de uma casinha lá, e daí você, sim, isso quer dizer casa. Então a nossa escrita hoje ela é fonética. Os nossos caracteres lá, as nossas letras, elas indicam sons. E isso é o que vai acontecer aqui com a escrita egípcia. Ela vai começar com o desenho literal. Então se você queria falar sobre uma casa, você desenhava uma casa. Depois você vai desenhar, vai juntar duas coisas para indicar outra coisa. Por exemplo, você podia fazer um símbolo de dinheiro lá e a casinha para indicar comprar uma casa, por exemplo. E por fim, ela vai ser fonética. O símbolo vai indicar um som que nem é o nosso alfabeto hoje em dia. Um pouquinho complicado talvez aí para entender. Mas enfim. A escrita também foi se tornando mais simples com o passar dos séculos. A primeira simplificação foi a escrita hierática. Então começa com a escrita hieroglífica, que era mais complicada. Aí vai ter a hierática, que é mais simples, mais comum. Ela aparece ali por volta do ano 3000 a.C. e ela era usada para registrar atividades do dia a dia. Certo? Hoje fui no mercado. Escrevia lá. Não isso, né? Mas enfim, um exemplo. A outra simplificação foi a escrita demótica, que apareceu ali por 700 a.C. Servia também para fazer registro do dia a dia, além de ser usada para escrever cartas, diários e outras coisas. Então ela se torna popular. A população comum, lá o camponês, por exemplo, ele pode aprender essa escrita demótica porque ela é mais simples, certo? Enfim, então ele podia usar aí para escrever cartas para, sei lá, familiares, por exemplo. E a escrita hieroglífica passa então a ser usada quase que exclusivamente em templos e rituais religiosos, pouco usada em papiro. É por isso que hoje a gente tem mais conhecimento da escrita hieroglífica, porque como ela era usada em templos, túmulos e, enfim, palácios, essas coisas, ela ficou registrada lá, ela pode ser encontrada. As outras formas de escrita, como elas eram usadas no papiro, que é a forma do papel que os egípcios usavam lá, que é diferente desse papel que nós temos aqui, certo? É diferente desse papel. Não sei explicar exatamente diferença, mas ele não é esse papel aqui. É de uma outra planta que é tirado do papiro. E o papiro ele durava pouco tempo, certo? E se ele molhava, se perdia, ele derretia, né, completamente. Então a umidade era complicado, ele tinha que ser mantido no lugar seco e tal. Então o papiro ele era fácil de se perder. E essas formas de escrita mais simples, a hierática e a demótica, pouco delas sobreviveu para a gente estudar sobre elas hoje em dia, né? 3.000 anos depois que elas foram inventadas. A hieroglífica, por outro lado, como ela era usada em templos, palácios, essas coisas, como ela era usada na estrutura, na parede, né, nos pilares, ela acabou sobrevivendo e é mais fácil para a gente estudar. A gente conhece muito da escrita egípcia por causa da escrita hieroglífica. Ela é mais famosa hoje porque foi a única que sobreviveu praticamente, ou quase a única que sobreviveu de lá para cá. Enfim. É isso para a aula de história dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, vocês têm o sistema aí para entrar em contato comigo. Beleza? Um abraço. Até a próxima.